Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Aqui é o professor Marcos que está falando. Seria esse rapazinho aqui, bem feioso, o Kiko, aqui ao lado da professora Thaís de Artes, que ela me pediu um favor para dar uma orientação, uma luz, uma maneira de ter um melhor handicap na prova do PAS, né? Então, nesse final de semana, nós vamos fazer a prova do PAS, primeira etapa, e aí nós temos aqui uma estatística feita sobre os assuntos que mais caem no PAS na primeira etapa, né? Então nós temos aqui, em primeiro lugar, justamente o terror que o aluno tem no primeiro ano, que são as leis ponderais e o cálculo estequiométrico, né? Então não tem para onde fugir. Se você quer medicina, quer direito, quer se tornar um engenheiro mecatrônico, de tecnologia, de rede, se você quer virar ou quer fazer o curso de relações internacionais, de odontologia, cara, não tem para onde correr. Você tem que ter um bom handicap aqui, um bom aproveitamento nesse assunto aqui, porque ele cai todo ano. Beleza? Aí logo em seguida vem separação e tipos de mistura, né? Que o aluno vê isso no começo do ano, que é quando você tem um sistema que tem várias substâncias em seu interior e o rapaz simplesmente pergunta se você entende como é que você consegue desdobrar essa mistura. O que seria desdobrar? Separar os componentes que estão dentro dela. Já a parte de termoquímica, essa daqui cai nos 3 anos. Cai no primeiro ano, no segundo ano e no terceiro ano. Que é o quê? Ver se o indivíduo, no caso, a pessoa do senso comum, que é o aluno, ele entende como é que a energia ela está envolvida dentro dos fenômenos químicos e como a energia ela está inserida dentro do cotidiano dele. Beleza? Logo em seguida vem química ambiental com 15% e propriedades da matéria, para você saber se o material é um corpo, é um objeto, se ele tem propriedade organoléptica específica, se as propriedades físicas como a densidade, o volume, a massa do material, elas estão relacionadas com a sua composição química. Tá? Então a gente observa aqui que desses assuntos, o mais complicado é justamente aquele que tem a maior incidência, que mistura química e matemática. Então, aluno, como é que o cara vai te cobrar isso? Ele vai te cobrar isso pelas cobranças teóricas fundamentais. Se você sabe, primeiro, ler e se você entende o que você está lendo. E vai te cobrar aquilo que é a matemática fundamental. O que é matemática fundamental? A multiplicação, a divisão, a soma e a subtração. A gente não usa outras contas, só usa essa no primeiro ano, no segundo um pouquinho diferente e no terceiro também. O que mais cai em química e matemática são essas cobranças fundamentais, tá? E sem falar na regra de 3, tá? Todas as contas do primeiro ano são resolvidas por regra de 3. Ok? Então eu tenho que tomar cuidado com esses 5 tópicos que você estudou o ano inteiro, né? Você estudou muito mais do que isso daqui, mas esses aqui são os que têm mais incidência. Por exemplo, aqui ó, não está caindo gases. Então a cobrança sobre sistema gasoso, ela não é muito grande, de vez em quando cai. Mas leis ponderais e estequiometria não. Separação de misturas, ó, também sempre cai, 28, 22%. Só aqui, gente, eu tenho 50% da prova. Então, 50% de tudo que foi cobrado está concentrado em 2 tópicos. Beleza? Se você quiser ter uma margem maior, aí você estudaria termoquímica, que aí você sobe para 68%. Entendeu? Então, a nossa cobrança em relação aos assuntos que estão relacionados com química do primeiro ano, primeiro, antes de fazer cálculo estequiométrico, separação, termoquímica, é você saber ler e entender e calcular. Com isso, o CESP na prova do PAS, o que ela mais faz? Ela exige que você leia. Então, são questões com enunciados grandes, são itens com enunciados grandes, são comandos que envolvem o entendimento, são dados que vêm no meio da situação da leitura. Então, ele vai testar você por aquilo que ele sabe que você é fraco. Tá? E quem te dá esse referencial? A prova do PISA. A prova do PISA, que ela é internacional, ela mostra o quanto que o indivíduo que está estudando em determinado país, ele consegue ler, entender e calcular
as equações fundamentais da matemática. E nosso país tem um problema sério com isso. Beleza? E por quê? Porque o nosso aluno, ele não tem uma certa disciplina. Ele faz o que quer, lê o que quer, calcula o que quer. Ele acha que já está no curso superior, por isso ele já começa a se falar: eu sou de exatas, eu sou de humanas. Não, o aluno do ensino médio, ele é um aluno universal. Ele tanto é de exatas e de humanas. Se você tem uma certa facilidade, tudo bem. Mas você não pode abaixar a guarda e dizer que só vai estudar isso e só vai estudar aquilo, porque não dá certo, gente. Não dá certo. Tá ok? Por isso, então, professor de química, dou aula desde 91, eu recomendo que vocês comecem a fazer a prova primeiro com as questões do tipo C, que são aquelas A, B, C, D, E, as do tipo B, que são aquelas que você vai marcar a centena, a dezena e a unidade, e as questões do tipo D, que é aquela que você vai escrever a resposta ou desenhar a resposta, vai depender do que a sua etapa deste ano vai pedir para vocês. E por quê? Qualquer uma dessas questões respondidas, a pontuação obtida é maior do que as questões do tipo A. A pior opção é você começar a prova pelo tipo A. E por quê? Porque dentro do tipo A, que são 12 itens, eu tenho itens que são fáceis, itens que são médios e itens que são muito difíceis. E aí o que acontece? Você errou um item, você acaba perdendo um item que você acertou. Então, por exemplo, você errou um item fácil, mas acertou um item muito difícil que poucos alunos conseguiram acertar. Aí esse item fácil, pá, anula esse item. E esse item difícil, ele acaba te jogando lá para cima na pontuação. E você perdeu ele por conta de um item fácil. Tá entendendo? Então a penalização no item do tipo A, ela é descalibrada, ok? Então eu tenho que tomar cuidado demais com os itens do tipo A. Se você fizer um handicap nas suas provas, se a sua prova cai questões do tipo A, começa a analisar. Se você acertou a mesma quantidade que errou, quer dizer que na UNB a sua nota é zero. Se você tem um hábito de acertar mais do que errar, aí o seu resultado é uma nota positiva. Mas se você tem um hábito de errar mais do que acertar, a sua nota vai ser negativa. Beleza? Então, eu recomendo você começar por essas, porque elas não têm fator de correção. Uma questão do tipo C não anula uma questão do tipo C. Uma questão do tipo B não anula uma questão do tipo B. Uma questão do tipo D não anula outra questão do tipo D. Então, começar a fazer uma estratégia para que você consiga gerar uma pontuação para aquilo que você deseja, tá certo? E aqui a ordem de responder as questões é essa mesmo. Primeiro eu faço as do item certo, quando sobrar tempo na prova. Depois eu faço as do tipo médio. E se sobrar tempo, e se eu tiver 100% de certeza, eu faço uma do tipo difícil. Todas essas aqui, aluno, você só vai marcar se tiver certeza absoluta. Tá certo? E porque qualquer item que eu sei de verdade e eu deixo ele assinalado, é um ponto positivo para mim. A partir do momento que eu começo a sair, feito uma metralhadora, chutando os itens, eu começo a dar margem para ter um resultado muito abaixo do que eu estava esperando. Tá certo? Então, por exemplo, numa questão, num bloco de 12, se eu sei 4, marca 4. Se eu sei 5, marco 5. Ah, e os outros? Os outros vão ficar em branco. Porque é melhor tirar 4 positivo do que tirar nota negativa por conta do chute. Tá certo? Então eu desejo a vocês uma boa prova, paciência, muita paciência. E para aqueles alunos que não adquiriram o hábito de ler, de estudar, de se concentrar, esses alunos vão ter muito sono durante a prova. Então levar um pouco de açúcar, beleza? Relembrando que tem que ser sempre em embalagens transparentes, uma bebida energética, que é para te deixar atento e concentrado durante a prova, tá certo? E se manter abastecido, leva um lanchinho mesmo, ok? Relembrando, tudo em embalagens transparentes para não dar margem de que você está com alguma intenção que não é a de fazer a prova.
tá certo? Então eu agradeço pela oportunidade. Fiquem com Deus. Precisando, é só falar com a Thaís, que a Thaís repassa para mim o pedido, ok? Muito obrigado, fiquem com Deus e boa prova.